Olá, gente! Olha aqui vocês me vendo em alta definição, né? Depois de muitas aulas interrompidas por conta do tempo e, enfim, dos problemas que a gente tem, né? Através do Zoom. Mas hoje eu tô aqui pra gente poder falar sobre um tipo de teatro, né? Que é o teatro da segunda metade do século XX, tá? Então passamos já para a segunda metade do século XX, quase século XXI, mas ainda não é século XXI, tá? Para a gente poder falar desse teatro, eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá na década de 1900, mais ou menos 1910, para gente ser mais exato por ali. Vai existir lá na Rússia um diretor de dança chamado Nijinsky, que vai ser um diretor de dança moderno, né? Lembra dos conceitos que a gente comentou semana passada entre as diferenças do moderno e do contemporâneo, né? O Nijinsky, ele vai surgir... Só um minutinho, né? Porque tá bem quente aqui. Desculpa. O Nijinsky, ele vai surgir com uma ideia que vai contra todos os ideais do balé clássico, né? E com isso ele vai ser muito polêmico, assim como foi o Brecht, né? E o Nijinsky, ele é considerado o pai da dança moderna, né? Por que eu estou levantando o nome do Nijinsky? Porque eu vou pedir que vocês assistam o vídeo agora através do link que eu mandei aí para vocês no grupo do WhatsApp. O primeiro vídeo, que é o vídeo do Nijinsky, tá? Então, quando vocês assistirem, volta para cá e continua o vídeo de onde parou. Vamos lá. Imagino que vocês tenham assistido aí o vídeo do Nijinsky e vocês perceberam que ele propõe inúmeras mudanças na questão do comportamento do corpo ideal, como era pedido o balé, que a gente estudou lá no Renascimento, que foi colocado como uma maneira de comportamento social, né, no Renascimento. E aí o Nijinsky, ele vem com essa proposta aí em 1910 com a ideia de romper com esses ideais e trazer uma nova visão para a dança, né? E para a gente entender isso, eu queria que vocês também assistissem o segundo vídeo, que é o vídeo da morte do cisne, que eu vou mandar aí para vocês, tá? Pode assistir agora. Voltando aí do vídeo da morte do cisne, eu vou levantar outro nome para vocês e agora a gente vai começar a construir uma ponte entre a dança e o teatro, que é o nome Pina Bausch, tá? Pina Bausch, ela vai ser discípula, uma mulher, diretora de teatro e coreógrafa e dançarina, que vai ser a criadora do estilo teatral dança-teatro, tá? Vocês podem pesquisar dança-teatro e teatro-dança no dicionário do teatro para compreender melhor, mas a gente está falando de tirar o verbo, a palavra, do teatro e colocar o corpo através da dança, né? E a Pina, ela vai fazer muitos experimentos e vai criar grandes espetáculos e grandes vídeos, grandes espetáculos tanto para o público quanto para o audiovisual, com esse intuito de misturar essas duas artes, que são a dança e o teatro, moldando as duas em um caráter único. E para isso eu vou pedir que vocês também assistam um vídeo, que é um vídeo contemporâneo do Nijinsky, que é a Pina trazendo a Sagração da Primavera do Nijinsky, que foi feito em 1910, para a dança-teatro. E ela vai contemporaneizar essa questão e você vai ver que o corpo da Pina e dos seus bailarinos talvez estejam muito mais voltados para o balé e para a dança do que o manifesto do Nijinsky lá atrás. Então pode assistir agora aí o vídeo da Pina Bausch, tá? Essa aula já seria assim mesmo que ela fosse ao vivo, a gente ia parando para assistir os vídeos, então é isso que a gente vai fazendo. Assistindo o vídeo da Pina Bausch, vocês vão compreender que a dança-teatro, ele é um gênero que vai ficar muito forte,
né? E aí, mais tarde, a gente vai estar trazendo outras maneiras de um teatro mais performativo. Isso é, muito mais corporal e muito menos verborrágico, tá? Com muito menos fala. Não é um teatro textocêntrico, né? E sim corporal. Com isso, a gente vai ter aí, eu vou pedir que vocês assistam agora a performance do Café Miller, que é assim, um clássico dos clássicos, vocês precisam conhecer, precisam dominar, precisam saber o que é e falar sobre isso, porque ele é um clássico dos clássicos da performance nos dias de hoje. A performance vai ter uma grande influência aí sobre os anos 70, 80, até mesmo um pouquinho dos 90, aí, mas dos 60 até os 90 a gente vai ter muita performance acontecendo, muito menos texto e muito mais corpo no dito teatro, e não só no quesito dança-teatro, não só no quesito dança-teatro, mas em outros quesitos também, né? Com isso, a gente está falando agora de um gênero que ele é menos parecido com o teatro, né? E a gente vai falar, por exemplo, de um teatrólogo mesmo, um diretor de teatro, que vai propor o corpo em cena, o corpo que fala, o corpo que age, que é o Laban, L-A-B-B-A-N. O Laban, ele é aquele... Então, o Laban, eu tive que cortar para continuar, desculpa. O Laban, ele vai propor um corpo cênico, um corpo teatral muito forte, e ele é quem vai colocar em pauta o plano e o nível no teatro. Então, quando a gente escuta um diretor falando assim, fica no nível baixo, fica no nível médio, fica no nível alto, a gente está usando um termo errado, porque na verdade o termo correto seria plano, tá? Plano alto, plano médio e plano baixo, visto que o nível seria o ator em relação ao espaço horizontal e o plano vai ser o ator em relação ao espaço vertical. Isso é uma proposta do Laban e que a gente usa muitas vezes de maneira errada falando nível, mas na verdade é plano que se diz, tá? Então essa é a diferença entre o plano e entre o nível, tá? E aí a gente vai estar falando também de outros dois teatrólogos do teatro físico, que são Artaud e Grotowski. O Artaud, ele vai revisitar no livro dele, ele vai revisitar os moldes de teatro mais antigo, que era o teatro ritualístico, antes mesmo da Grécia, para ele poder trazer de volta as novas formas de fazer teatro, segundo ele, que também foi um cara moderno. Ele vai estar falando sobre a gente transformar o teatro num grande ritual. Então, para ele, o teatro vai ter um teor muito mais sagrado, e as peças dele, as direções dele vão levar a gente para um sentido muito mais de sacramentar um acontecimento do que uma coisa que vai ser apenas uma obra de arte para ser mostrada para o público. É como se o público tivesse convidado a beber daquilo, daquele teatro sagrado, e daquele teatro não imagético, né? Lembrando que a gente aí não vai falar completamente da objetividade no teatro, né? Esses teatrólogos não estão falando disso, a gente está falando muito mais de corpo em cena, de não objetividade e de construções não imagéticas, né? Então a gente vai ter o Artaud, que ele vai trazer aí essa questão muito forte do teatro ritualístico, e a gente vai ter também a questão do teatro físico de Grotowski. Grotowski, ele é um cara que vai ser autor de um livro chamado Em Busca de um Teatro Pobre e o Teatro Laboratório, tá? Todos esses tipos de teatro que eu estou falando para vocês, eles são bem diferentes do teatro que a gente está acostumado a ver, né? Começando pelo edifício teatral. O edifício teatral, ele se torna uma salinha pequena, escura, para não muita gente. Nenhum desses teatrólogos vai gostar de apresentar peças para muita gente, e é o que a gente chama também de teatro alternativo, né? Que é aquele teatro que acontece nas caixa preta. A gente chama da caixa preta de Grotowski, que alguns chamam de caixa preta de Artaud. Opa, pessoal, não para de ligar. E aí, a gente fala da caixa preta de Grotowski e da caixa preta de Artaud. Seria, por exemplo, aquela sala de cima do ETA. Sem ser que tem aquela sala lá embaixo do teatro, né? Eu tô falando do prédio lá do teatro.
E aquela sala de cima onde acontecem as palestras é uma sala de teatro alternativo, é uma sala de teatro físico, porque esse tipo de teatro vai acontecer para menos gente, de caráter muito mais experimental, então ele vai ter um caráter mais de apresentação de um ensaio, onde tudo pode dar certo, tudo pode dar errado, o que importa é o aqui e o agora, e não depois, como é feito no teatro italiano, que a gente apresenta um resultado. É como se nesse tipo de teatro a gente apresentasse a pesquisa, né? E aí a gente está falando desse tipo de teatro que é o teatro performativo, né? Colocando muito forte a questão do Grotowski, que ele vai tentar tirar a psicologia stanislavskiana e vai tentar colocar o físico, assim como o Artaud. Então uma das palavras muito fortes que vocês precisam guardar nesse tipo de teatro é a exaustão. O que é a exaustão? A exaustão é você colocar um ator, por exemplo, para fazer muito exercício físico durante 3, 4, 5 horas sem poder respirar, sem poder parar para descansar, para relaxar. E quando ele estiver muito exausto, que ele não conseguir pensar em mais nada, aí ele vai fazer a cena sem sentir, sem pensar, sem raciocinar. Então eles vão tentar, de certa maneira, abolir um pouco do que o Stanislavski traz com relação ao naturalismo e ao pensamento psicológico e lógico, né, da personagem, e vai tentar trazer um caráter mais corporal, onde o corpo vai falar por si só. E a gente vai ressignificar o espaço, a gente vai ressignificar as coisas. É a partir desse gênero teatral que a gente vai ter o nu entrando mais forte no teatro e que a gente vai ter também a corporificação, né? O teatro ele vai ser muito mais corporificado, a gente vai tirar o cenário, mas a caixa preta ela vai ser a composição do cenário. Lembrando aí que uma coisa que aconteceu semana passada naquela crítica da Gaivota, foram algumas pessoas falando que não havia cenário, né? A gente nunca fala que não há cenário, sempre há o cenário, mesmo que o cenário seja um fundo preto, ou mesmo que o cenário seja aquele fundo de uma casa mesmo, como foi no caso lá da Gaivota. Era um cenário, tá? Então a gente nunca trabalha com essa ideia de que não existe. Sempre existe, a gente tem que explicar como é. Assim como existe também a mudança no figurino, que nesse tipo de teatro o figurino ele vai ser muito mais preto, neutro, é aí que a gente vai ter a ideia do neutro no teatro. Então a gente vai estar trabalhando o ator na caixa preta, vestido de preto, sem muitas luzes coloridas, sem muito, né, sem muita mágica, teatralidade, sem muita coisa lúdica, para a gente trabalhar o corpo do ator como ele é, dizendo o que ele tem que dizer, né? Uma das companhias que trabalham muito isso aí em São Paulo é o Teatro Oficina, mas a gente tem inúmeros outros teatros também que vão estar fazendo isso. E quando a gente deixa tudo preto, figurino preto, cenário preto, caixa preta, até as cadeiras são pretas desse tipo de sala, a gente está deixando a margem somente para o corpo. Então a gente está falando da fisicalidade, tá? A gente está falando da fisicalidade e da corporificação do ator no teatro. Então o que eu queria que vocês estudassem hoje era, além desses vídeos que eu enviei, a questão da corporificação. E como... acho que por hoje eu vou... Não, eu vou falar dela. Porque eu não sabia se eu falava dela hoje ou na última aula. Mas vou passar também alguns vídeos para vocês assistirem de uma performer, né? Aí a gente tem, nesse momento, a criação do termo performer, que é como vocês viram lá no artigo do Patrice Pavy, mas que isso vai ser para a aula que vem. Aquele ser que está entre o teatro, que está entre as artes plásticas, que está entre a dança. Lembrando que nesse momento o corpo, como ele vai estar em evidência, ele vai ser pintado, ele vai ser escrito. Aí que a gente vai ter a ideia da tinta, do batom, do urucum, de tudo isso no corpo. E a partir dos moldes do Grotowski, da Pina Bausch, do Artaud, do Nijinsky, do Stanislavski, a gente vai ter aí a figura do performer, que é esse cara que vai estar aí percorrendo a dança, as artes plásticas, as artes visuais, até mesmo o cinema, a natureza, tudo isso. E como um nome de uma boa performer, que eu queria levantar para vocês, eu vou passar vídeos da Marina Abramovic, que é uma grande performer que trabalha com inúmeros artistas do mundo, a questão da performatividade, e que viaja o mundo, inclusive vem sempre para o Brasil e para São Paulo. Um dos lugares que ela já falou que mais gosta no mundo é o Sesc Pompeia, que é a Marina Abramovic.
Então hoje a gente está falando sobre corporificação, fisicalidade e performatividade, tá bom? Esse é o conteúdo que eu tenho para passar para vocês hoje, enquanto vocês têm essa aula para poder finalizar o artigo de vocês, tá? Um grande beijo a todos, espero que vocês curtam aí esses vídeos que eu vou mandar.